Olá colegas, tudo bem? Eu Ricardo e hoje a gente vai falar de avaliação do paciente pós-intercorrência cardiorrespiratória. Por que eu defini essa situação, a intercorrência cardiorrespiratória? Porque são situações em que eu uso numa intercorrência como essa um suporte de oxigênio ou um suporte ventilatório, que é um respirador mecânico, um BiPAP, um CPAP. Até mesmo nesse sentido do BiPAP, CPAP é um respirador, não que eu vá usar numa intercorrência que eu tenho em casa, mas eu digo pacientes que já usam como exercício respiratório ou de forma contínua uma pressão positiva ou um respirador, eu vou estar trabalhando numa intercorrência alterações nesses parâmetros. E é isso que me preocupa. Por quê? Duas situações. Primeiro, eu tive uma intercorrência respiratória ou cardiorrespiratória, cardíaco-respiratória, né? E eu tive que aumentar, às vezes, o fluxo de oxigênio, aquele paciente que usa oxigênio, ou os parâmetros do meu aparelho. Uma vez que haja uma melhora desse paciente, ele ainda ficou em casa, ele está em casa, eu tenho que reavaliar esse paciente para ver a possibilidade da diminuição desse fluxo de oxigênio e, às vezes, da diminuição desses parâmetros, correndo o risco até do paciente continuar passando mal. Não que ele está ruim, está pior, mas porque ele melhorou e a gente não diminuiu os parâmetros ou o fluxo de oxigênio achando que ele não está bem. Ou mesmo porque a gente acabou esquecendo. A gente teve aquela intercorrência, aumentou os parâmetros ou o fluxo de oxigênio e esqueceu, não avisou mais ninguém, ou demorou para passar na casa, ou mesmo passou na casa e não se atentou a essa situação. Outra situação importante é aquele paciente que tem uma intercorrência cardiorrespiratória em casa e é levado para o hospital. Em alguns casos, ele vai para o hospital com parâmetros do respirador ou do BiPAP mais alto ou com fluxo de oxigênio mais alto. Chega lá, ele está numa fase aguda, ele é internado, ele fica no hospital e ele retorna do hospital com os mesmos parâmetros. De repente, aquele parâmetro que você colocou na intercorrência. Às vezes o hospital recebe aquele paciente imaginando o seguinte: deve ser o parâmetro que ele usa normalmente. Vamos deixar o parâmetro. Ele está bem, ele está confortável. Por que ele está confortável? Porque ele estava ruim, ele estava numa intercorrência, você compensou o paciente e mandou ele para o hospital. Quando ele chega no hospital, às vezes o profissional que está lá entende que aquele é o parâmetro do paciente, não que você alterou o parâmetro, que não existe aquela passagem de plantão. E aí o que acontece, ele volta às vezes com aquele parâmetro e volta às vezes desconfortável, volta agitado, volta brigando com o aparelho, volta às vezes com uma frequência cardíaca maior, e aí a gente tem que trabalhar isso. Ricardo, como é que eu faço? Dica que eu dou: primeiro, intercorrência cardiorrespiratória, o paciente aumentou o fluxo de oxigênio ou aumentou os parâmetros do aparelho, importantíssimo, na passagem do plantão para o médico da APH, que é a ambulância, é o atendimento APH, é atendimento pré-hospitalar. Nessa passagem você tem que informar o médico que houve uma alteração dos parâmetros ou do fluxo de oxigênio, tá? Para que ele no hospital avise, para que se entenda que aquele não é o parâmetro normal do seu paciente, tá? Ricardo, eu não tive essa oportunidade, eu tive que aumentar os parâmetros, ele ficou melhor. Depois que eu fui lá, ele acabou sendo internado posteriormente, eu não estava na casa. Muito bem, deixa avisado para a técnica de enfermagem ou para o cuidador. Se quiser, deixa até anotado, tá, os parâmetros antigos e o parâmetro que você teve que colocar para poder estabilizar seu paciente. Tá? Mesma coisa, oxigênio. Mas Ricardo, oxigênio é tão simples? Às vezes não. Às vezes o que acontece? O cuidador vê que você deixou naquele fluxo, ele vai para o hospital, quando volta o cuidador acha que tem que deixar naquele fluxo. Então a gente tem que trabalhar com isso. Parece ser uma coisa tranquila, corriqueira, mas não é. Eu já tive casos de pacientes que continuaram ruins, continuaram passando mal, porque eles estabilizaram, melhoraram, voltaram no basal deles e continuou com aquele parâmetro errado. Então, atenção. O que eu peço? Intercorrência cardiorrespiratória? Vamos estabilizar o paciente? Vamos. Só que, acima de tudo, vai existir a remoção para o hospital? Passagem de plantão para o médico da ambulância. Não vai existir remoção para o hospital. Reavaliação imediata, 24 horas depois, para ver se há necessidade de alteração dos parâmetros. Fechado? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou Ricardo Nami do Saber Saúde. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.